Louvado seja Deus pela vida e pela salvação que Ele proporciona a todo aquele que nele crê, através do seu Filho unigênito Jesus Cristo. Neste momento, nossa reflexão é com base em Isaías capítulo 61, que de acordo com a Bíblia de Estudo de Genebra, tem o título As Boas Novas da Salvação. Quem vos fala é a missionária Zélia Araújo, membro da Segunda Igreja Presbiteriana em Campina Grande, membro da Missão Cariri para Cristo, mas acima de tudo serva do Senhor. Serva do Senhor que se coloca na dependência do Senhor, para que Ele, que é soberano e santo, possa lhe usar como apraz e que ela possa ser instrumento nas mãos dele, para que possamos anunciar as boas novas da salvação. Em Isaías capítulo 61, o texto nos diz: O Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhe-eis fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus,
porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque, como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Texto lido de Isaías 61. Com relação a esse texto, na palavra de Deus, na Bíblia de Estudo de Genebra, como já citei antes, que é 61, versos de 1 a 11, temos a seguinte colocação: a proclamação do ano aceitável do Senhor. Isaías continua a relatar de que maneira o Senhor responderá ao arrependimento do seu povo. Nós contemplamos em Isaías 59, verso 1 e 2, que o profeta convoca o povo a confessar os seus pecados, a confessar a sua maldade, a ser restaurado diante do Senhor. Nos versos 1 e 2 de Isaías 59, ele fala claramente como Deus se comporta para com aqueles que confessam os seus pecados em o Senhor, sendo restaurado para exaltar e glorificar o Deus Altíssimo. Ele diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Isso está no verso 1 de Isaías 59. Ele fala a respeito da mão do Senhor e do ouvido do Senhor. Mas no verso 2 ele faz uma colocação a respeito do ser humano e diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Se você não tem sido ouvido pelo Senhor, é porque você não tem obedecido à ordenança de buscar ao Senhor em primeiro lugar, como está em Mateus capítulo 6, verso 33, que tem a ordem: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O ser humano recebe a ordem de Deus de buscar em primeiro lugar a Ele. Mas Isaías diz que nós não podemos nos aproximar de Deus por causa dos nossos pecados. E vem a indagação: o que fazer para ter a solução deste problema? Em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, nós temos a seguinte descrição: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, eu dos céus perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Senhor disse: o seu povo, que se chama pelo seu nome. Você tem chamado pelo nome do Senhor? Você tem reconhecido a sua situação de pecador, de pecadora, de ser que necessita da restauração de Deus para poder estar na sua presença e assim glorificar o nome dele?
repetindo o texto de 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. No verso 15 deste mesmo capítulo 7 de 2 Crônicas, ele diz: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. No verso 16 ele diz: porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fitos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Você tem se deixado ser casa de Deus? E você pode até perguntar: como posso ser casa de Deus? Se você quiser ser casa de Deus, faça de acordo com a recomendação de 2 Crônicas, confesse os seus pecados. A mão de Deus não está encolhida, o ouvido de Deus não está agravado, que não possa lhe ouvir. Ele diz, através do apóstolo João, em 1 João 1,9, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora, para que isso aconteça de conformidade com a vontade de Deus e para a glória de Deus, toda essa ação tem que ser através do seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Jesus foi enviado por Deus para cumprir a promessa feita por Deus em Gênesis 3,15, para concretizar a profecia de Isaías 53. E aqui, no capítulo 61, Ele, o Senhor, usa o profeta para anunciar a respeito do que Jesus haveria de fazer quando ele tomasse a forma de homem. Em o Evangelho de João 1,14, a palavra nos diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Ele, Jesus, em o Evangelho de João 14, capítulo 14, verso 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você quer ter comunhão com Deus? Estamos no novo ano. Geralmente, no início do novo ano, o ser humano se coloca diante de Deus e faz projetos para aquele ano, para a sua trajetória de vida. E dentro desse projeto de trajetória, diz que vai estar na presença de Deus. Para você estar na presença de Deus, é preciso que você reconheça o enviado de Deus para a solução da tua separação com Ele. O homem está separado de Deus por causa dos seus pecados. Mas se o homem confessar os seus pecados, Ele, o Senhor, promete, como foi lido, que perdoa os seus pecados e sara a sua terra, desde que você faça isso de forma correta. E qual é a forma correta? A forma correta é você reconhecer o seu pecado e pedir restauração através da pessoa de Cristo Jesus, porque foi o único enviado por Deus para restaurar o pecador. Ele, Jesus, disse claramente que o ladrão veio matar, roubar e destruir,
Mas ele, Jesus, veio para nos dar vida e vida em abundância. Isto se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 10, verso 10. Quando Jesus estava em seu ministério, ele leu o texto de Isaías 61 na sinagoga e depois ele diz: hoje se cumpriu esta profecia neste lugar. E isto ele declara para a glória de Deus, mostrando a fidelidade de Deus, mostrando que em Deus não há sombra de variação, mostrando que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Quando Deus promete, Ele cumpre. Quando Deus fala, Ele faz. Como está lá em Levítico, capítulo 23, verso 19. Deus vela em cumprir a sua palavra, como está lá em Jeremias, capítulo 1, verso 12. Deus mostra que a sua palavra é fiel e verdadeira, digna de aceitação. Deus mostra que Ele cumpre toda a sua palavra, ao ponto de termos a declaração em Mateus 24, 35. Passa-se os céus, passa-se a terra, mas esta palavra não passará. Em o texto de Isaías 61, a proclamação do ano aceitável do Senhor, Isaías continua a relatar de que maneira o Senhor responderá ao arrependimento do seu povo. O tempo do favor de Deus chegará para o seu povo, quando o Senhor o tirar do exílio e conceder bênçãos sem precedente. O profeta estava falando a respeito do povo que se encontrava cativo e que Deus tinha a solução para eles. Se você olhar no Evangelho segundo João, o povo escuta Jesus. Que povo? O povo judeu. E Jesus diz para eles que eles precisam conhecer a verdade para ser libertos. E eles, os judeus, respondem a Jesus: você não sabe quem somos? Nós somos o povo de Deus. Nós somos da descendência de Abraão. Mas Jesus disse para aquele povo que quem comete pecado é escravo do pecado. Mas se o Filho os libertar, verdadeiramente serão livres. Você quer ser livre? Você quer ser aquele que vai ouvir do Senhor: vinde benditos de meu Pai, recebei por herança o que vos tenho preparado antes da fundação do mundo. Se você quer ouvir essa expressão na vinda do Senhor, reconheça o que Jesus fez em seu favor. Reconheça a ação gloriosa dele para que você tenha vida e vida em abundância. Se você não quiser esse reconhecimento, não quiser esta restauração, na vinda do Senhor você vai ouvir ele lhe dizer: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Aquele que não reconhece Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, esse não terá vida eterna com Deus. O Mestre, Jesus, ele anunciou as boas novas para que todos nós tivéssemos a oportunidade de se achegar a Ele e confessar o seu pecado e ser lavado no sangue que foi vertido na cruz. Em Isaías capítulo 1, verso 18,
O profeta disse: se o nosso pecado estiver vermelho como a escarlate, uma vez reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, será lavado no sangue do Cordeiro e se tornará um ser mais alvo do que a neve, mais branco do que a lã. Você quer ser restaurado pelo Senhor? Reconheça Jesus como o único e suficiente Salvador, porque verdadeiramente só Ele salva, só Ele restaura, só Ele oferece vida abundante, só Ele reintegra o homem a Deus. Que Ele, o Senhor Jesus, te dê a oportunidade de você se achegar a Deus através dele. E essa ação vem pela conscientização que o Espírito Santo de Deus te dará, porque o Espírito Santo tem a função de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que Deus, pois, te abençoe e que este ano seja o ano em que você reconheça o Senhor Jesus como teu Salvador e tenha nele vida eterna com Deus. Amém.